Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 1º de setembro de 2024. Estamos começando mais um João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Quem você fala aqui é a missionária Nagira Albano, né? Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor. Gente, hoje é o 9º mês do ano, né? Como passou rápido. Só Deus mesmo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamar todos que têm fé da minha pessoa. Apresento também, Pai, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de conta, ajudando, fortalecendo, sustentando, fazendo a tua obra, que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está em Marcos 11, que diz assim, a entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jesus, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. E aí, ele diz assim: desamarre-o e traga-mo aqui. E se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. E aí diz assim: e eles foram encontrar um jumento na rua, amarrado a um portão, enquanto desamarraram, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? E os discípulos responderam, como Jesus lhe tinha dito, eles os deixaram ir. Trouxeram o jumento a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, espalharam os ramos que havia cortado no campo. Os que iam diante dele o seguiam e gritavam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra, Pai, que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos, Pai, numa maratona de Marcos, né? E hoje a gente está lendo Marcos 11, meditando na Tua palavra. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas que tem para falar os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui, né, que a entrada triunfal de Jesus. O que acontece? Jesus, né, diz que ele vai se aproximando de Jerusalém, chegaram a Betfage e perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês e logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarre e o tragam aqui. Então Jesus já tinha tudo preparado, porque Jesus era o próprio Deus, né? E a gente vê, segundo os historiadores, né, essa entrada triunfal aí tá mais ou menos entre a Semana Santa, a Semana da Paixão, né? No entanto, que a Igreja Católica tem esse trabalho da Semana Santa. Então, e ali foi um ato messiânico de Jesus ali, né, que começa a acontecer, mas já havia sido profetizado em Zacarias também. E aí Jesus se apresenta intencionalmente como Messias, que isso, né, onde vai estar obrigando os líderes judaicos a agir contra ele já nesse momento. Aí diz também que quando ele chega nessa cidade aí de Betânia, perto dos Montes das Oliveiras, né, que era uma cidade magnífica, onde tinha um templo, aí ele pede que seus discípulos vá buscar esse jumentinho, e eles acham e traz, né? Então era um jumento no qual ninguém nunca montou. Então as coisas de Jesus sempre eram únicas, né? A gente vê que o sepulcro qual Jesus foi enterrado futuramente, a gente vai ver também de novo, é um sepulcro que ninguém nunca tinha usado. Daí ele pergunta, e se alguém lhe perguntar quem é, né? Então, qualquer pessoa poderia se dirigir e perguntar: por que você está pegando esse jumentinho, né? Ou até mesmo um dono, ou qualquer outra pessoa. Mas ele mandou dizer assim que o Senhor devolveria mais tarde. E a gente vê, né, que eles jogaram ramos, folhas, né? E ali recebendo Jesus, né, como Hosana nas alturas. Então, assim, era algo que estava representando, né, o reino vindouro de Deus na terra, né? E estava mostrando ali o reino vindouro de Davi e o reino messiânico prometido. Então era algo que estava se cumprindo. A gente vê também que parece que Jesus passou todas aquelas noites ali em Betânia, tá bom? Provavelmente ele passou na casa dos seus amigos Marta, Lázaro e Maria, segundo alguns dos historiadores. E no dia seguinte, na segunda-feira da Semana da Paixão, é aonde ele sai também, né? Que é aqui no 12, Jesus purifica o templo. Diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e vendo, né? Ele sai da onde? De Betânia, tá?
A gente lembra que seus amigos moravam lá, Marta, Lázaro e Maria. Lázaro, aquele que ele ressuscitou dos mortos, tá bom? Desculpa. E diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela, nada encontrou, né? E a não ser folha, porque não era tempo de figos. Então Jesus, ele vai lá, chega na figueira, não tem nada para comer, né? Aí Jesus diz assim que ela não dê mais fruto. Então é algo assim que Jesus, ele mostra ali a sua força, amaldiçoando aquele pé de figo. Mas não era o tempo, mas ele não tinha. Então assim, a gente não sabe também se Jesus, eles estavam falando tipo ali sobre Jerusalém, né, sobre o povo ali de Jerusalém, né, que era um povo que não aceitava o seu ministério, mas essa figueira aqui, ela, meu Deus, desculpa, foi meu menino que chegou. Então a gente vê, né, que Jesus, ele diz no 14, então ele disse, nunca mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-nos dizer isso, né? Aí chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ele começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Oi, meu amor. Bolo. E aí, né, Jesus, ele chega lá no templo, os cambistas estão lá vendendo, né? E assim ele derruba as cadeiras, as mesas do pombo e diz assim, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo e os ensinava dizendo, não está escrito, né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que acontece? A gente sabe que nessa época, o que acontece? Os gentios, né? Eles adoravam, só que eles adoravam na parte externa do átrio. Então, assim, e o gentil só podia adorar naquela parte. Então, eles se reuniam ali para fazer oração, para estar lá junto, né? E comprando e vendendo, porque geralmente eles iam de muito longe, até trazer os animaizinhos, chegariam mortos, a pombinha. Então, assim, e o que estava acontecendo, né? E também, tipo, quando eles vinham, eles precisavam trocar os dinheiros, os peregrinos, né? Eles precisavam trocar os dinheiro pela moeda. Então, assim, eles tinham era toda uma situação, tá? Pela moeda local, tá? Porque ainda tinha o imposto anual do tempo que eles tinham que pagar. Então, tinha toda uma situação, né? E aí, o que que acontecia? Eles chegavam lá, né? E se reuniam, oravam, acusavam. Só que acontecia o quê? Tinha tinha os gentios e os não-judeus, tá? Que tinham permissão para adorar a Deus ali, tipo, na parte de fora do ato, como eu tinha falado. Então, quando eles deixavam o átrio, os gentios, né, ia para o mercado, e ali aquele lugar era barulhento, era mal cheiroso e tudo, né? E os líderes religiosos e os judeus, eles faziam o quê? Simplesmente aproveitavam da situação. Então, aí Jesus, ele vê essa situação, por isso que ele xinga, ele derruba as bancadas, né? E fala isso, que era algo assim que eles estavam tirando proveito do povo, eles estavam aproveitando, tá? Tirando proveito financeiro. E o templo teria que ser o quê? Santidade. Mas eles estavam aproveitando da situação. Isso acabou irritando Jesus, né? Acabou irando com essa situação. Mas aí ele fala assim, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, o quê? A casa de oração de Deus, né? Era o templo. E aí diz assim que o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram essa palavra e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Então Jesus, ele ensinava a verdade, a palavra. Porque os mestres da lei já não faziam mais o que era para fazer, então já estava profanado, tá? Então assim, ele já estava totalmente fora daquilo que a lei havia ditado para eles, o que era para ser feito. E aí diz assim, 19, ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Aí Jesus sai da cidade, né? Vai para outro lugar. E aí a gente vê que sempre, o que que acontece? Quando Jesus sai, ele tenta evitar, porque para o chefe do sacerdote e os demais, Jesus era uma ameaça. Então, o estilo de vida de Jesus era totalmente contrário deles, tá bom? Então, assim, o estilo de vida de Jesus era totalmente contrário deles, tá? Eles tinham, vamos dizer assim, uma vida
de regalias, de luxo, e Jesus não tinha, tá bom? E isso acabava fazendo com que eles ficassem irritados com Jesus. E aí, a gente vê que daí Jesus, volta para a parte da figueira de novo. A gente vai aqui pro 20. De manhã, a figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste? Então, Jesus tinha amaldiçoado a figueira porque não tinha, né, não tinha figo. E aí, respondeu Jesus, no 22, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, diz ele, assim será feito. Né? Então, Jesus, ele diz, né? O que eu falei, vocês podem fazer. Mas a gente vê também que é bem possível, tá? A gente não vai conseguir ter a fé de Jesus. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Por quê? Porque nossa fé muitas vezes oscila com a situação. E ele conhece o nosso coração. Então, Jesus, ele dá também uma advertência, né? Ele consegue mostrar ali, né, a destruição que vai ter no futuro ali com aquela figueira seca, tá bom? Dá uma advertência que no futuro comeria o fruto da árvore, servia de advertência vivida do juízo que lhe sobrevia, né? Que vai vir um juízo ali. Veio depois, né? 70 anos ali. A gente sempre vê ali que teve aquela tragédia ali, né? Em Roma, e os judeus foram mortos, foram massacrados, a igreja foi perseguida, tá? Então, a gente vê que era já algo profético, tá bom? Ele diz assim no 24, portanto, eu lhe digo, tudo que você pedir em oração, creiam que já o receberá, e assim lhe será, sucederá. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoa-nos, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Então, Jesus diz que a gente pede, que ele vai fazer, né? E a gente tem que ter paz no coração, a gente não pode guardar mágoa, ressentimento. É fácil, igreja? Não é. Mas só Deus para trabalhar no nosso coração, que às vezes é tanta injustiça que a gente se pega, Senhor Deus, até quando, né? E ele conhece o meu e o teu coração, tá bom? Então, quando ele diz esse monte, né? Ele tá falando assim que a gente não pode duvidar, mas às vezes quando a gente vê, tudo bem, mamãe, às vezes a gente fica meio apreensivo com a situação. E é normal, porque Jesus, ele conhece eu e você, tá bom? Detalhe também, a gente vê aqui também que no 26, mas se vocês não perdoarem também o seu pai, mas se vocês não perdoarem também o seu pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Então a gente tem que perdoar para Jesus nos perdoar. A oração dos Pai Nosso nos ensina isso. Então assim, igreja não é fácil, tá? Mas a gente vê, pra gente lidar com o ser humano, com as pessoas, é difícil. Porque tem pessoas mentirosas, falsas, mau caráter. E assim, tem aquele ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Uma coisa é você perdoar e outra coisa é você esquecer, né? A gente pode ver, ó, um exemplo, quando José, seus irmãos o venderam, José depois recebeu seus irmãos, perdoaram, mas eles não ficaram na casa de José. José comprou uma casa para eles, um campo, eles foram morar separados, né? Tem coisa na vida da gente, eu vejo dessa maneira, que aquilo que Deus tirou da sua vida, não traga de volta. Tá? Porque Deus, ele permite situações para que a gente venha crescer também. Aí diz aqui, a autoridade de Jesus é questionada, diz no 27. Quer mais, meu amor? Sim. Diz assim, chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximando-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos lhe perguntaram. Sempre, né, eles vão estar junto tentando questionar Jesus, tá? Quem é o mesmo povinho, os sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, sempre vão estar tentando pegar Jesus, sempre, porque é a cara deles fazer esse tipo de coisa. E aí, né, diz que Jesus diz bem aqui para ele assim, com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade? Se pergunta para Jesus, né? Aí Jesus responde no 29, respondeu Jesus, eu lhe faria uma pergunta, responda-me e lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Aí Jesus manda a resposta para eles. E aí, o que eles falam? Eles não conseguem responder, tá? Porque se eles falarem que era do homem, como é que ia ficar? Então eles eram mentirosos. Come direito, filho. Então, do céu, porque porque assim, era do céu,
Porque muitas vezes era uma palavra divina, né? Então, e aí Jesus, quando manda para eles, vamos dizer assim, deixa eles numa encurralados, porque eles não tinham resposta, né? Então Jesus diz assim, a autoridade, porque a autoridade de João no batismo provia de Deus, e a autoridade de Jesus também provinha de Deus, mas eles não conseguiam enxergar, porque eles eram mestres da lei. E aí diz aqui assim, e aí eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Não é porque vocês não creram nele. Então eles se resolveram assim. Mas se dissermos dos homens, ele temia o povo, pois todo o povo, pois todo realmente consideravam João um profeta. Então eles ficaram, tipo, sem reação. Né? E eles responderam, Jesus, não sabemos. Direito, Manuel. E disse então Jesus, tão pouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Eles sabiam, mas eles não queriam aceitar, tá? Porque eles não queriam perder o cargo, não queriam perder a regalia, não queriam perder nada. Mas Jesus tinha toda a autoridade no céu e na terra, como João também tinha autoridade dos céus a dar para ele na terra, para batizar o povo. Porque João veio para endireitar o caminho no deserto. Então essa foi a palavra que Deus deixou, né, pra gente nesse dia de hoje. Foi uma palavra mais curtinha, tá? E amanhã a gente vai estar entrando no 12 também, que é curtinha. As outras ia ter 60, 70, mas essa daqui já é bem menor. O 11, né, vai ter o 33. Mas Deus abençoe vocês, que a palavra possa falar melhor aos vossos corações. Mas não se esqueça que Deus, Ele nos deu autoridade, né? Para repreendermos, expulsarmos toda obra maligna no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe vocês que estão na paz.